aprender como crochetar essa peça tão linda e cheia de significado. Vamos crochetar juntas a mandala essência, essas lindezas aqui. E, gente, vocês não têm ideia da variedade de coisas que é possível fazer com essa mandala. Desde mandala mesmo, de emoldurar, pendurar, até chaveiro, varalzinho. Peças como essa você pode produzir para enfeitar a sua casa, dar de presente ou até mesmo vender, porque você consegue fazer uma única, mas quem tece de verdade é a alma. E agora sim, vamos começar a crochetar a nossa mandala essência! Então vamos para a primeira parte do tutorial da mandala essência, que é o passo a passo da mini mandala, essa coisa fofa aqui, e nela a gente vai trabalhar das voltas de 1 a 4. E a gente vai acompanhar com o gráfico, então vamos fazer a mini mandala lendo o gráfico e crochetando, para assim você praticar tanto o crochê em si, quanto a leitura do gráfico. Eu tô com a paleta aqui já separada e organizada na sequência que eu vou usá-la, então vou começar aqui por esse amarelinho e vou seguir assim até fazer a mandala essência completa na próxima aula. Eu também estou usando aqui a minha agulha favorita, a Clover Amor, número 2,75, mas como a gente viu na aula passada, você pode usar a agulha de 2,5 a 3, se você estiver usando os fios Bella e Charme como eu. E se você escolheu algum outro fio, você precisa então adaptar o tamanho da agulha para ficar adequado para esse fio. Então vamos começar fazendo um círculo mágico, como mostra aqui no gráfico. Com a primeira cor, começar fazendo o círculo mágico. Vou fazer bem devagarinho aqui de novo, exatamente como a gente fez na aula anterior. Então, dei a volta aqui no meu dedo indicador, puxei o fio e aqui eu vou travar com uma correntinha. Tira essa pontinha de dentro do círculo para ficar mais fácil da gente conseguir fechá-lo depois. A sequência da volta 1 é 2 pontos altos fechados juntos, separados por uma correntinha. E a gente vai fazer isso quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Lembrando que na primeira repetição dessa sequência, a gente vai ter que adaptar. Por quê? Porque a gente precisa ganhar essa altura do ponto. Então, a gente começa fazendo 2 correntinhas e depois um ponto alto que vai representar o nosso primeiro 2 pontos altos fechados juntos. Faz isso, então, 8 vezes e fecha essa volta com ponto baixíssimo, que é essa bolinha aqui pintada. E aqui, então, como a gente viu no gráfico, a gente precisa subir mais uma correntinha e fazer um ponto alto. Então, lacei, introduzi no círculo, puxei o fio. Lacei, tirei 2, lacei, tirei 2. Completei meu ponto alto e completei o que é a primeira parte dessa sequência, que são 2 pontos altos fechados juntos. Representados, né? Porque na primeira vez a gente teve que subir 2 correntinhas para ganhar altura. Fiz uma correntinha. E essa é a sequência. Agora a gente vai repetir até completar as 8 vezes, porque a mandala essência ela tem 8 repetições em cada volta. Então, lacei, introduzi a agulha, puxei o fio. Lacei, tiro 2, não vou completar, lembra? Aqui é 2 pontos altos fechados juntos. Então, lacei e vou começar um novo ponto alto. Puxei o fio, lacei, tirei 2. Agora aqui eu já tenho 2 pontos altos começados, né, pela metade. Vou fechá-los juntos. Então, laço e tiro todo mundo junto. Correntinha. E agora vou repetir isso ao longo da volta até completar essas 8 vezes. Lembrando que esse é um vídeo gravado, é uma aula gravada, e você pode pausar, voltar e assistir quantas vezes você quiser. Quantos eu já tenho aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Vou fazer o 7º conjuntinho de 2 pontos altos juntos, mais uma correntinha, e o 8º. Fechei, correntinha. Agora, eu já posso puxar esse fiozinho aqui do meinho do círculo, para já fechar um pouco e ficar mais fácil de fazer o ponto baixíssimo aqui, para fechar essa volta. Então, aqui, ó, na segunda correntinha, que representou o nosso primeiro ponto alto fechados junto, eu introduzo a agulha e puxo, tirando todo mundo junto. Pronto, aqui, ó, a primeira volta. Agora, ergue essa alcinha, corto o fio e passo o fio dentro dela para ficar travadinho. Pronto, primeira volta pronta! Agora, na volta 2, o que o gráfico mostra para a gente fazer? No espaço de uma correntinha da volta 1, a gente vai fazer um ponto puff com 5 laçadas, separado por uma correntinha, e outro ponto puff com 5 laçadas, sempre nesse espaço de uma correntinha. Depois vamos separar por 2 correntinhas para repetir essa sequência 8 vezes também. Quando completar a volta, fecha com ponto baixíssimo. E aqui a gente precisa também dar altura com essas 2 correntinhas, para daí já fazer o primeiro ponto puff com 5 laçadas. Para começar a volta 2, a gente precisa fazer um nó corrediço. Então, põe a pontinha do fio aqui na palma da mão, dá a volta no dedo, introduz a agulha, puxa o fiozinho e fecha esse nozinho. Agora, você vai tirar a agulha desse nozinho e vai introduzir a agulha no espaço de uma correntinha, entre os 2 bloquinhos de 2 pontos altos fechados juntos. O maior espaço que tem aqui nessa primeira volta, ó. Então, introduzi a agulha, puxei esse nozinho para frente. E aqui a gente vai subir 2 correntinhas que não vão representar nenhum ponto, é só para a gente ganhar altura mesmo. Pode jogar essas 2 correntinhas para o lado, porque aqui a gente vai trabalhar sempre nesse mesmo espaço, então vai ficar bem cheinho aqui. E agora vamos então no primeiro ponto puff com 5 laçadas. Então, lacei, introduzi a agulha no buraquinho, puxei o fio a primeira vez. 1, lacei, puxei de novo, 2, lacei, puxei de novo, 3, lacei, puxei de novo 4, lacei, puxei de novo 5. Agora vamos laçar e tirar todo mundo junto, deixando só a primeira correntinha lá na agulha. Então, lacei, tirei todo mundo. Ficou a primeira alcinha lá. E agora eu vou laçar e tirar essas 2 para fechar o ponto. E primeiro ponto puff, joga ele pro ladinho lá. Aqui a gente precisa agora fazer uma correntinha, como a gente viu no gráfico. E agora vamos fazer outro ponto puff nesse mesmo espaço. Então, vai ficar assim apertadinho, pode jogar ele pro lado, mas é assim que dá esse efeito, parecendo o coraçãozinho aqui, ó, gordinho. Então, laço, introduzo a agulha no mesmo espaço, puxei, 1, 2, 3, 4 e 5. Pode ir puxando a laçada assim para ele ganhar uma altura e ficar ainda mais bonito. Laça, tira todo mundo deixando a alcinha inicial, laça, fecha o ponto. Primeiro coraçãozinho feito! Separa por 2 correntinhas para completar a sequência e agora é só repetir ao longo da volta. Então, a gente vai fazer esse mesmo conjunto mais 7 vezes para completar as 8. Então, aqui, depois de ter feito as 2 correntinhas, eu já vou laçar e lá no próximo espaço de uma correntinha da volta anterior, vou fazer novamente os 2 pontos puffs separados por uma correntinha.
Aqui já vou recomeçar a sequência. E o ponto puff, ele é um ponto que precisa de paciência mesmo. Calma, tranquilidade. Ó. Eu faço mesmo nessa velocidade, eu não tô fazendo mais devagar porque tô filmando. Eu faço devagar mesmo, porque ele é um ponto com bastante laçada, então não precisa ter pressa. Vai bem na calma, se enroscou, tira a agulha, volta tudo, tá tudo bem. E assim vai formando os coraçõezinhos. Aqui eu vou fazer o último ponto puff e ele requer ainda mais atenção para você não enroscar a agulha no primeiro ponto puff. Então, vai devagarinho, puxando cada laçada. 4, 5. Lacei, tirei todo mundo. Lacei, fechei o ponto. 2 correntinhas e vou fechar com ponto baixíssimo aqui em cima do ponto puff. Introduz a agulha, puxa o fio e tira todo mundo junto. Ergue a salsinha, corta o fio e passa o fio dentro. E terminamos a volta 2. Na volta 3, a gente vai fazer 5 meios pontos altos em cada espaço de 2 correntinhas da volta anterior, separados por 2 correntinhas. Na primeira repetição, a gente precisa adaptar também a altura desse meio ponto alto. Então, a gente faz um ponto baixo e uma correntinha, que repete também 8 vezes ao longo da volta em cada um dos espaços de 2 correntinhas da volta anterior e fecha com ponto baixíssimo. Então, com a próxima cor, a gente começa novamente fazendo um nó corrediço. E aqui, sem tirar o nozinho da agulha, a gente vai para o espaço de 2 correntinhas, ou seja, é entre os corações, entre um coração e outro. A gente tem uma correntinha separando cada ponto puff, que forma o coraçãozinho, que seria aqui. A gente vai trabalhar nessa volta aqui, no espaço de 2 correntinhas. Então, aqui, com um nozinho na agulha, eu introduzo a agulha no espaço que a gente vai trabalhar, puxo o fio, pego o fio, laço os dois fazendo o primeiro ponto baixo. E agora subindo uma correntinha para representar o nosso primeiro meio ponto alto. Joga esse pontinho lá para o lado. E aqui eu já vou dar uma dica, você pode ir conduzindo esse fiozinho, que é o início da sua volta, dentro dos pontos que a gente vai trabalhar, porque aí vai facilitar na hora de arrematar, você vai ter um fiozinho a menos para arrematar. Ele já vai estar escondidinho aqui nesse grupinho de meios pontos altos que a gente vai fazer. Bom, então fizemos o primeiro meio ponto alto representado, né, já que é o primeiro e precisava da altura. E vamos para o segundo. Lacei, introduzi a agulha no espaço, puxei o fio. Lacei, tirei todo mundo junto. E como a gente viu no gráfico, a gente precisa fazer 5 meios pontos altos em cada espaço. Então, aqui a gente já tem 2. Vamos fazer o terceiro. Pode ir jogando os pontinhos lá para o lado. O quarto e o quinto. Agora é o que? Separa por 2 correntinhas. E já vamos recomeçar a sequência fazendo 5 meios pontos altos lá no próximo espaço. Então, pula esses 2 pontos puffs, lá no próximo espaço de 2 correntinhas, introduzo a agulha e faço 5 meios pontos altos. 2, 3, 4, 5. 2 correntinhas e repete essa sequência a volta toda.
Terminei o último bloquinho de 5 meio pontos altos, faço 2 correntinhas e vou fechar essa volta com ponto baixíssimo ali no alto do primeiro meio ponto alto que a gente representou com um ponto baixo e uma correntinha. Então, você enxerga aqui o ponto baixo, a cabecinha do ponto baixo e a próxima correntinha. Então, é nessa correntinha que a gente vai introduzir a agulha e tirar todo mundo para fechar essa volta. E agora, na última volta da mini mandala essência, na volta 4, a gente vai começar fazendo um ponto baixo lá no espaço de uma correntinha da volta 2. Depois vamos fazer uma correntinha. E aqui é uma sequência um pouquinho mais complexa, mas você vai conseguir. Observa aqui comigo. A gente vai fazer um meio ponto alto no primeiro meio ponto alto da volta 3. Depois a gente vai fazer 2 meios pontos altos no mesmo meio ponto alto de base, que é o segundo meio ponto alto lá da volta anterior. No meio ponto alto central, a gente vai fazer nesse mesmo ponto de base, um meio ponto alto, uma correntinha e outro meio ponto alto, que é o que vai formar esse biquinho aqui da pétala da mini mandala essência. E aí, do outro lado, a gente vai espelhar, porque a gente, geralmente, as mandalas, quando a gente tem as pétalas, a gente espelha. O que você fez de um lado, você vai espelhar do outro. Então, aqui, a gente vai fazer no quarto meio ponto alto lá da volta 3, 2, espelhando o que a gente fez desse lado. E no último meio ponto alto, um meio ponto alto, que foi o que a gente tinha feito aqui também. Separa por uma correntinha, assim como a gente tinha feito desse lado, e aí vamos recomeçar a sequência fazendo um ponto baixo no espaço de uma correntinha lá da volta 2. E vai repetir isso 8 vezes, para terminar o formatinho da pétala da mini mandala essência. E ao completar a volta, fecha com ponto baixíssimo também. Quarta cor, eu vou fazer a quarta e última volta da mini mandala essência. Então, começamos também com um nó corrediço. E sem tirar o nozinho da agulha, a gente vai fazer nosso primeiro ponto baixo nesse espaço de 2 correntinhas. Então, eu tô segurando o fio aqui por trás do trabalho. Eu vou introduzir a agulha pela frente nesse espaço de uma correntinha entre os pontos puffs lá da volta 2 e vou puxar o fio por cima das correntinhas da última volta que a gente fez, que foi a volta 4. Agora eu laço e tiro os dois fazendo o primeiro ponto baixo. Ele fica mais esticadinho assim mesmo, porque ele tá pegando uma distância mais longa aqui do que se tivesse sido feito em um ponto logo abaixo, né? Como a gente tá pegando ele lá na volta 2, ele fica compridinho e é assim mesmo. Bom, seguindo a sequência, a gente faz uma correntinha. E agora, aqui no primeiro meio ponto alto da volta anterior, a gente vai fazer um meio ponto alto. Então, lacei, vou encontrar a cabecinha dele aqui, ó. Introduzir a agulha, puxar o fio. Laço e tiro todo mundo junto. No próximo meio ponto alto de base, a gente vai fazer 2 meios pontos altos. Então, laço, introduzo a agulha, puxo o fio, laço, tiro todo mundo. E mais um nesse mesmo ponto de base. Fica saindo 2 meios pontos altos da mesma cabecinha lá do segundo meio ponto alto da volta anterior. Agora, no meio ponto alto central, a gente vai fazer um meio ponto alto, uma correntinha e outro meio ponto alto nesse mesmo espacinho, no mesmo meio ponto alto de base. Agora, vamos espelhar 2 meios pontos altos no próximo meio ponto alto de base e um no seguinte.
Separa por uma correntinha e a gente já vai recomeçar a sequência com ponto baixo lá no espaço de uma correntinha entre os pontos puffs. Então, introduzi a agulha, puxei o fio, peguei o fio, tirei as duas juntas. Correntinha e vamos repetir a sequência em cada meio ponto alto de base da volta anterior. No primeiro, um meio ponto alto. No segundo, 2 meios pontos altos. No terceiro, um meio ponto alto, uma correntinha e outro meio ponto alto. No quarto, 2 meio ponto alto. E no quinto, um meio ponto alto. Correntinha, recomeça a sequência de novo. Ponto baixo, correntinha. E aqui é como se você formasse um mantra mesmo na sua cabeça. E, pelo menos é assim pra mim, então eu faço na minha cabecinha mesmo. 1, 2, 1. Correntinha, 1, 2, 1, correntinha. E aí que você fazendo essa repetição ao longo da volta, você coloca a sua mente nesse mantra, nessa sequência de repetição. E é isso que vai te trazer todos os benefícios da meditação ativa. Vai te acalmar, vai te centrar. É o mindfulness, né? É a atenção plena naquilo que você está fazendo, especialmente porque a gente precisa dessa contagem. E é aqui que entra o método conectar, porque à medida que você decora essa sequência, você tá ali concentrado, fazendo pontinho a pontinho, sabe? Então, vamos seguir até completar essa volta. Aqui agora eu vou fazer a última sequência, que foi, na verdade, a primeira sequência que a gente fez na volta anterior. Então, aonde a gente vai fazer o primeiro meio ponto alto? No mesmo espacinho que a gente fechou a volta anterior. Então, aqui fica como se fosse um buraquinho, ó. É bem aqui mesmo, embaixo do nozinho que foi o fechamento da volta anterior. Pode puxar esse fiozinho e aqui, ó, você já vai até de novo arrematá-lo também. Você vai conduzi-lo ao longo dessa sequência de pontos junto com a cabecinha dos pontos de base. E aí você vai seguir a sequência fazendo 2 meios pontos altos no próximo ponto. E ele fica meio tortinho porque o primeiro foi uma representação, né? Mas é no mesmo lugarzinho que você vai fazer. 2 meios pontos altos e seguir a sequência como a gente vinha fazendo. No meio ponto alto central, a gente faz um meio ponto alto, uma correntinha e outro meio ponto alto. Depois repete 2 meios pontos altos no próximo e um meio ponto alto no último meio ponto alto de base. Separa com a correntinha e fecha com ponto baixíssimo ali na cabecinha do ponto baixo, que foi o primeiro ponto que a gente fez nessa volta. E aí, termina fazendo como a gente fez nas outras voltas. E tá pronta a mini mandala essência! Que fofura! Olha, que coisa mais linda! Ah, sim, na verdade falta arrematar esses fiozinhos todos que ficaram aqui no avesso da mandala. E olha que legal, os fiozinhos que a gente conduziu enquanto a gente crochetava, eles já estão arrematados, então a gente precisa só cortar, como esses 2 rosas aqui. Então, com a tesourinha, você pode vir e cortar bem rente ao último ponto, mas sem cortar o trabalho, pelo amor de Deusinho, presta muita atenção, mas pode cortar bem rentinho. E para os outros fiozinhos que a gente não conseguiu arrematar enquanto crochetava, eu uso uma agulhinha de tapeceiro. E como é feito o arremate? Você vai passar o fio aleatoriamente pelo avesso do trabalho e a principal dica é:
você vai arrematar cada fio na parte do trabalho da mesma cor, no avesso desse trabalho, né? Porque assim até o seu avesso vai ficar bonito. E ainda mais importante, você não vai correr o risco de passar alguma cor diferente para frente do trabalho. E aqui, especialmente o fio do círculo mágico, você precisa arrematar bem mesmo, para não correr o risco do seu trabalho abrir lá no início dele, no centro. Então, você vai passando a agulha ali por entre os pontos, pelo avesso do trabalho. E aqui no círculo mágico, eu também sempre gosto de voltar com o fio na outra direção. Então, eu pulo uns pontinhos e volto para outra direção para realmente não correr o risco desse miolinho soltar. Depois é só cortar o fiozinho, como a gente fez nas outras cores que já estavam arrematadas, né? Pode cortar bem rentinho e seguir para os outros fiozinhos. E a mandalescência é fácil de arrematar porque ela tem vários bloquinhos de pontos juntos, sabe? Então é só você ir com a agulha ali, ó, por dentro dos pontinhos mesmo, andar, né, por alguns pontos para depois cortar o fiozinho. E olha, esse é um trabalho, vou confessar, que eu menos gosto de fazer nos trabalhos coloridos, é o arremate. Então, geralmente, eu coloco uma musiquinha bem gostosa e vou correndo com os fiozinhos ali por entre os pontos, pelo lado avesso. Mas assim, uma coisa muito importante, todos os fios que você conseguir arrematar enquanto crocheta, já é tempo que você está economizando depois na hora do arremate mesmo. Agora vou arrematar o último fiozinho. Então vou pegar aqui esse vermelho, passar com a agulha ali por entre os pontinhos da última carreira, por trás, pelo avesso. Vou correr com o fio dentro desses pontinhos. E agora é só cortar o fiozinho. E agora sim, está realmente pronta a nossa mini mandalescência. Toda linda. Ai, eu fico muito emocionada. Olha que amor. Amorinha, olha o que você acabou de crochetar. O que você tem